O puerpério é um período muito desafiador e muito difícil na vida de toda mulher. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que vai te ajudar e muito a passar por esse período tão desafiador. Vem comigo e ouve essas dicas. Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Paula Sartori, sou médica, ginecologista, obstetra e uroginecologista e esse é o meu canal. Sejam todas muito bem-vindas, aqui a gente discute vários temas de saúde da mulher. Hoje eu vou falar sobre algumas dicas importantíssimas para você que está gestante e precisa se preparar para o seu puerpério. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, do momento puerperal, que é um momento muito difícil na vida da mulher, né? Então o puerpério ele é o momento após o nascimento do bebê, certo? E por que ele é tão complicado? Nesse momento a mulher ela se encontra muito fragilizada e ela tem algumas alterações hormonais específicas dessa fase. Eu vou falar pra vocês que assim, eu já tinha estudado o puerpério nos livros algumas vezes ao longo da minha trajetória profissional, mas quando eu passei por isso na minha vida pessoal, foi realmente muito pesado. Aí sim que eu percebi o quanto é importante a gente falar sobre o puerpério com as pacientes, tá? Então, a gente é habituado a falar sobre se preparar para gravidez, se preparar para a amamentação, se preparar para o crescimento dos filhos, mas é muito raro, né, a gente falar sobre a preparação da mulher para o momento do puerpério. E isso é uma coisa que precisa ser feita. Então, depois do meu puerpério, eu coloquei como meta de vida profissional conversar com todas as minhas pacientes e com os maridos dessas pacientes ou acompanhantes, enfim, quem for ajudar a paciente sobre essa condição, tá? Porque sobre se preparar para esse momento, né? Então, a gente fala que no puerpério existe um período que a gente chama de blues puerperal, né? Um período em que a mulher tem uma labilidade emocional muito grande. Dependendo de como isso for manuseado por ela, enfim, pelo médico, ele pode se tornar uma depressão puerperal ou até mesmo uma psicose puerperal, tá? Então a gente observa esse blues alguns dias depois do nascimento do bebê. E esse blues, ele se mostra como? Com essa irritabilidade, uma tristeza, um choro fácil, né? Então, às vezes, é muito comum as pacientes se assustarem, né? Até mesmo aquelas pacientes que tentaram engravidar por muito tempo. Assim que o bebê nasce, elas ficam um pouco perdidas em relação aos próprios sentimentos, né? Parece que elas estão meio que vivendo um luto, mas elas se sentem na obrigação de estarem 100% felizes. E não, isso não acontece. Se você é uma mãe de primeira viagem, é importante você ver esse vídeo, né? E aí, se você é uma mãe que já passou por isso, você sabe exatamente do que eu tô falando. E às vezes você sofreu calada, não contou pra ninguém. Por isso que é importante a mulher se preparar bem para esse período do puerpério, porque isso vai ditar muitas coisas para o psicológico e para a vida da mulher depois que esse período passar, né? Então é um momento assim, uma alteração transitória, né? Ela tende a acabar, mas ela é muito profunda, certo? Então, vou trazer para vocês algumas dicas para vocês conseguirem passar por um puerpério mais tranquilo, mais fácil, né? E não sofrerem e não terem a consequência da depressão puerperal. Tá? Porque as mulheres acabam se sentindo muito culpadas. Elas acham que elas têm que estar felizes, elas têm que gostar do bebê, amar ele mais do que tudo. E aí, quando elas têm esse momento de tristeza, elas sentem culpa, né? E assim, saibam que isso é absolutamente comum. Então você precisa se preocupar em se cercar de pessoas que vão cuidar de você nesse período, tá? Seja sua mãe, a sua sogra, sua irmã, cunhada, enfim. Faça essa rede de apoio, esteja preparada para convocar essas pessoas para se aproximar de você. E isso vai tirar um pouco o peso do puerpério, a carga do puerpério, e você vai ter um puerpério muito mais tranquilo, certo? Terceira dica super importante: cuidado com visitas e sugestões desnecessárias.
Gente, é muito cruel, né? Algumas histórias que eu ouço aqui no consultório e de amigas, enfim. Muitas vezes as visitas elas mais atrapalham do que ajudam. E eu falo para minhas pacientes, se você não estiver se sentindo bem em algum dia, simplesmente não receba visitas, tá? Por quê? As pacientes acabam sofrendo demais por conta disso. Às vezes a mulher ela tá cansada, ela tá com sono, ela não tomou banho, ela não tá se sentindo bem. A mulher a puérpera ela fica com uma crise de identidade muito grande. Então parece que ela faz parte do sofá da casa, porque ela passa 24 horas por dia amamentando ou trocando fralda ou limpando um bebê e ela tá sempre de pijama. Então a mulher ela não se sente à vontade para receber pessoas na casa dela. E muitas vezes essas pessoas, né, elas não são tão íntimas assim da mulher. E a mulher não quer se apresentar dessa forma. Isso prejudica o psicológico da mulher no puerpério. Né? Então ela fica com medo desse julgamento, ela fica com medo de como as pessoas vão agir e às vezes ela simplesmente não quer ninguém na casa dela, ela tá ali aprendendo a ser mãe, ela não precisa receber o tio do cunhado, do primo, do vizinho, do marido, ela não precisa. Então é importante que a mulher tenha um combinado com o marido antes do bebê nascer. E assim, você precisa saber que às vezes você acha que vai estar disposta, mas depois que o bebê nasce, pode ser que você não esteja. Então, é o que a gente sempre fala, o combinado não sai caro. Conversa com o seu marido antes, né? Conversa com ele sobre o que é que vocês vão esperar para aquele momento, o que é que vocês vão aceitar e o que não vão aceitar. E cuidado com as sugestões, né, inadequadas. Então sempre tem aquela tia, aquela amiga, aquela vizinha, enfim, que vai sugerir que você faça algo que é contra o que você quer fazer para o seu filho, né? Então, óbvio, responda educadamente, mas tente simplesmente se afastar e não deixe que isso vire um julgamento contra você. Tá? Porque isso piora, né? Prejudica essa culpa, essa tristeza, essa labilidade emocional que o puerpério traz para você. Então, às vezes é melhor mesmo. Eu lembro que na época da pandemia eu gostava muito, né? Porque eu percebia que as minhas pacientes ficavam muito mais seguras. Porque na pandemia ninguém recebia visitas. E aí as pacientes elas conseguiam ali manejar a situação com o bebê de uma forma muito mais autoconfiante. Por quê? Elas não estavam recebendo visitas desnecessárias, visitas inesperadas e não tinham tantos palpites, né? Naqueles primeiros dias de vida do bebê. Então tem sempre alguém ali para dar um palpite desnecessário e deixar essa mãe desestabilizada. Afasta isso o quanto antes de você e você vai ter um puerpério muito mais saudável, certo? Primeira dica importante para esse puerpério tranquilo e saudável: seja paciente e tolerante com você mesma, tá? Como é que funciona isso? Assim que o bebê nasce, a gente acha que tem que ter a obrigação e tem que saber fazer tudo. Não é assim, né? Cada bebê, ele vem de uma forma. Eu mesma, que tenho mais de um filho, a gente sabe que a demanda de um nem sempre é a mesma da demanda do outro. Às vezes você vai lidar com um de uma forma diferente do outro. Então, cada bebê é de um jeito. É claro que vão haver muitos palpites, né? Muitas pessoas tentando falar, mas você precisa ter paciência com você. Você está aprendendo a ser mãe daquele bebê. Pode ser que você já tenha sido mãe alguma vez, mas daquele bebê é a primeira vez. E vocês dois, acredite, vocês dois vão encontrar uma forma de se entender, né? E aí é importante você saber que você não precisa dar conta de tudo, porque você não vai e nenhuma mãe dá, né? Então, por isso que uma mãe sempre entende a outra. A gente sabe que é difícil dar conta. Então, às vezes, você precisa dar conta da casa, você precisa dar conta de filhos mais velhos, ou você precisa dar conta de cuidar do marido, e você quer dar conta de fazer todas as funções do bebê, né? Então, amamentar, alimentar, trocar as fraldas, fazer o banho, lavar as roupinhas, manter o quartinho em ordem. Não se culpe tanto se você não conseguir e não cobre tanto de você. Você precisa ser paciente com você. Tenha
Da mesma forma que a gente tem paciência com aquele bebezinho, né, que tá nos primeiros dias de vida ali, que ainda tá entendendo, né, se ele tá fora da barriga ou não, tenha paciência com você. Isso vai te ajudar e muito a passar por esse período de forma tranquila. Segunda dica muito importante, né? Faça uma boa rede de apoio. O que é, gente, eu falo, o que faz o puerpério ser tranquilo ou não, falo para todas as minhas pacientes, é uma boa rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É você se cercar de pessoas que estejam dispostas a te ajudar de verdade, né? Então, muitas vezes, você pode ter muitas pessoas na sua família, mas que elas não fazem uma rede de apoio adequada. São só aquelas pessoas que vão para julgar, para falar, no meu tempo não era assim, porque deixa chorar, faz isso, faz aquilo, mandando você fazer várias coisas. E aí eu tenho pacientes, por exemplo, que moram com o marido, às vezes a família está em outra cidade e o marido consegue sozinho suprir a necessidade dessa rede de apoio, né, com cuidado, com respeito por esse momento da mulher e tal. Então é importante você se cercar de pessoas que realmente queiram o seu bem e o bem do seu bebê. Lembrar que enquanto você está cuidando de um bebê, você precisa ser cuidada. Então, às vezes, você precisa de alguém para ir na sua casa, para te dar comida, para garantir que a sua casa esteja em ordem, porque você vai estar 100% voltada para aquele bebê. Quarta dica super importante faça pequenos gestos para você mesma, tá? Então, a mulher, quando acaba de parir, e fica ali com o bebê muito tempo, muito dentro de casa, ela perde um pouco a noção de tempo, de relação com outras pessoas, ela fica num mundo ali, só ela e o bebê, ela acaba sofrendo uma crise de identidade muito grande, né? Então ela deixa de ser a pessoa que ela era, principalmente as mães de primeira viagem, ela deixa de ser aquela pessoa que ela era muitas vezes independente, né? Livre, que trabalhava, que fazia tudo, que saía de casa a hora que queria e etc. E ela cria ali uma dependência, né? Então ela tem uma criança que depende 24 horas por dia dela. Então, ela é a fonte de vida daquela criança e aquilo se torna um pouco uma prisão para a mãe que é independente. Então, se você fizer pequenos ajustes na sua rotina durante o puerpério, isso pode te ajudar muito, né? Então, às vezes, alguma coisa que vai te fazer bem, por exemplo, ir num cabeleireiro, né? Você deixa ali o bebê algumas horinhas com o seu marido para ir no cabeleireiro, ou tem paciente minha que gosta muito de fazer as unhas, então sai, vai, faz a unha. Quando você sentir que você está fazendo alguma coisa para você mesma, né, você tem pequenos momentos de bem-estar. E aí isso gera um puerpério muito mais tranquilo para você, né? Então isso vai te ajudar de alguma forma. Então tente não ficar presa dentro de casa sem sair, o que é muito comum, né? Então às vezes eu tenho um paciente que fala, nossa, pelo amor de Deus, eu quero, quando que é meu retorno com você? Porque elas querem voltar. Às vezes querem voltar aqui no consultório 2, 3, 4 vezes, né, durante o puerpério, porque é um momento que elas saem de casa, né, que elas olham a rua, que elas veem pessoas, né, ela acaba, o puerpério muitas vezes acaba se tornando uma prisão dentro da própria casa. Então tente sair, né, então faça passeios breves no parque com o bebê, quando ele já tiver sido liberado pelo pediatra, né, então às vezes uma ida ao médico pode fazer muito bem para você. Foi no médico, para em algum lugar para tomar um cafezinho, para comer alguma coisa diferente, né? Dê um mimo para você mesma. Então, às vezes, tem paciente que gosta de sair sozinha, né? Então, às vezes, pode sair com uma amiga ou pode só sair sozinha mesmo. Eu quero ir comprar um doce para mim, e vai e tira um tempo para você, para fazer algo por você. Isso vai te ajudar e muito durante esse período. Tá? Então essas foram algumas dicas que eu acho que são as mais valiosas, mas na verdade sobre o puerpério ao longo dos vídeos eu vou falar várias vezes, né? Porque o puerpério é um tema que eu gosto muito de abordar com as minhas pacientes hoje, principalmente depois que eu passei pelo meu. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma aflição, né? Se você quiser comentar aqui como é que foi o seu puerpério, né? Então todas as mulheres que têm filho, elas entendem o que é o puerpério, elas entendem quando elas veem alguém nessa situação,
Então, eu lembro quando eu tive o meu filho, as mulheres que vinham me visitar, que já tinham tido filhos, eu sentia nelas uma certa harmonia comigo. Parecia que elas estavam entendendo aquilo que eu estava passando. É diferente, né, das pessoas que nunca tiveram, que nunca passaram por isso. Então, assim, eu sei exatamente, eu gosto de ajudar as minhas pacientes e eu trouxe isso como um vídeo do YouTube para vocês, porque eu passei por isso e eu quero poder ajudá-las de alguma forma, tá bom? Eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, né? Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, levem para alguma mãe, manda para alguma mãe que você acha que está um pouco chateada, que está um pouco entristecida nesse momento. E o mais importante de tudo, isso passa, né? Aos poucos você vai recolocando as coisas na sua vida, você vai voltando um pouco a ser como você era. Você nunca vai ser a mesma pessoa, porque depois que você se torna mãe, você se sente muito mais completa, muito mais feliz, né? Então você não volta mais a ser o que você era, porque você entende que sua vida melhorou demais, né? Então a sua vida era uma antes de ter aquela criança e vai ser uma outra muito melhor depois, mas você só vai começar a ver isso depois de um certo tempo, tá bom? E aí, pra quem já viu isso, comenta aqui no vídeo também e me conta como é que foi. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.